Bom, nós estamos aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos falar do Corinthians, porque o Corinthians também joga amanhã. Jogo importante contra o Atlético Mineiro. Vai visitar o Galo. Situação conturbada na temporada. Não convence sob o comando técnico do Vanderlei Luxemburgo. Perdeu para o Red Bull Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota para o América pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. É um Corinthians que não convence, Mauro César, e ainda acumula muitos problemas extracampo aí, torcedores cobrando jogadores, como aconteceu ontem o caso do Gil, que já a gente vai mostrar, foi hostilizado por torcedores do Corinthians, e problemas da diretoria, problemas financeiros. É uma fase ruim do Corinthians nesse momento, e também ano político que acaba interferindo bastante, Mauro César. No meio disso tudo, eu estou vendo aqui o colega Cristiano Monari, lá do Zero Hora, postou há pouco na rede social que o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, né, em coletivo, admitiu que tem conversado com a direção do Grêmio, né, sobre a possibilidade de retorno do Luan, né? Olha só. O Renato querendo recuperar o Luan. Né? Essa eu acho que é uma notícia interessante para o torcedor do Corinthians, que me parece que não está muito, independentemente daquela bizarrice da invasão do motel, o torcedor do Corinthians quer ver o Luan fora do clube, porque não joga, é caro, etc. Né? Pegando o gancho no que disse o Mauro sobre a declaração do Renato sobre o Luan, nós temos aqui a fala de Renato Gaúcho, dizendo que quer contar com o Luan, quer recuperar o jogador. Vamos lá, Renato Gaúcho fala aqui no Bate-Pronto. Comigo aqui, ele fazia algumas coisas comigo aqui que ele está fazendo em São Paulo, mas era o primeiro a chegar para o treino, um dos últimos a ir embora, e rendia dentro do campo. Então, muitas vezes, o treinador, em primeiro lugar, ele tem que entender de futebol. E do lado, ele tem que ser um grande gestor. E muitas vezes psicólogo. E muitas vezes o pai do jogador. E muitas vezes um amigo. Muitas vezes tem que oferecer o ombro e fazer carinho no jogador, para ter o jogador. O que é feito ou não no Corinthians não é problema meu. Comigo, o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo do Bahia, eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, deixar passar esses 2 jogos para ver. O jogo... Aí fica a pergunta, dá para recuperar o Luan, jogador que não entra em campo há mais de um ano, afastado do elenco principal do Corinthians, envolvido aí em algumas polêmicas, mas também a parte pessoal do jogador, né, pouco nos interessa. Mas dá para recuperar o Luan, Vampeta? Eu vi a entrevista do Cássio, né? O Cássio falando... Poucos jogadores vão diretamente, falam de um companheiro abertamente. O Cássio falou que o Luan precisava se ajudar. Aí, com a chegada do Vitor Pereira, o Vitor Pereira está em Portugal, veio contratado, vai saber quem é quem dentro do plantel, vai ver que o Luan já foi o melhor jogador da América, campeão de Libertadores, campeão olímpico com a seleção. Achei até que nas Olimpíadas ele foi para mim mais até do que o Neymar. Jogou muito mais que o Neymar naquelas Olimpíadas. E eu digo, o Vitor Pereira vai pegar aí tudo no escuro e vai... Também não foi, botou alguns jogos e não foi. Se ouviam todo mundo ali e tal, precisa se ajudar, né? Ele foi no podcast lá do Denilson, no dia ele falou, estou bem. E no mesmo dia, um dia depois ele foi pego aí, dentro do motel, não justifica o que os torcedores fez, mas no dia seguinte tinha treino de manhã, às 5 da manhã. A gente torce sempre, eu, principalmente como ex-atleta, estou sempre torcendo para que o ser humano, o atleta, vá bem, né? Se o Renato levar e saber ter um antídoto para recuperar o Luan, a gente quer sempre grandes jogadores atuando. Para você, Piperno, dá para recuperar o Luan ou não? O Renato, ele tem alguns defeitos e virtudes que são muito claros, evidentes. Tal. Eu gosto do Renato assim na beira do campo, eu acho que ele enxerga bem o jogo. E o Renato, entre os defeitos, primeiro que abusa da fanfarronice aí de vez em quando e tal. E ele acha que ele tem um toque de Midas. Ele é capaz de transformar qualquer jogador, ou de um nível abaixo, ou desinteressado, em uma sumidade. E ele, muitas vezes, ele erra nisso. Então eu já estava olhando a escalação daquele Grêmio que perdeu de 5-0 para o Flamengo no Maracanã.
Fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, olha quanta barbaridade desse time. Mas o Renato acreditava nesses caras. O Renato, por exemplo, naquele momento ele lamentava que o Léo Moura já tinha 40, 41 anos. Puxa, como esse cara jogou bola e tal. Uma pena que ele não é mais novo. Ué, mas devia ter trocado antes, né? Do outro lado, o Cortez. Então o Renato gosta desse tipo de coisa. Eu cansei de ver, em 2019, o Renato dando entrevistas para falar sobre as tentativas que ele fazia para recuperar o Luan naquele momento. O Luan jogava mal no Grêmio em 2019, já estava desinteressado. O Renato chegou a falar que o Grêmio perdeu um jogo no começo daquela Libertadores, da fase de grupos, para o Libertad, em Porto Alegre, depois perdeu um segundo jogo, e para o Grêmio passar daquela fase de grupos foi um sufoco danado, teve que ganhar no Paraguai, um jogo duro e tal, né? E depois que ganhou um jogo desse aí, naquela campanha de recuperação, e o Grêmio avançou, indo até a semifinal, o Renato falou, bom, amanhã, minha missão vai ser de manhã conversar com o Luan, porque eu quero entender do Luan o que ele quer, vou ter uma conversa franca, não sei o quê. E o Luan não jogou mais, não teve jeito. O Luan e o Jean-Pierre eram dois problemas que o Grêmio tinha. Os caras que sabiam jogar bola e tal. O Jean-Pierre parou, agora voltou. Parou, né? pois é. Ele voltou agora. Tinha parado, No jogou problema, bola né? no Avaí, jogou não sei onde. Aí, por conta de problemas pessoais, resolveu parar de jogar bola e voltou. Mas assim, e o Luan naquele momento também já era esse problema. E outro dia, coisa de 1 mês e meio atrás, eu assisti uma entrevista do presidente do Grêmio, na ESPN, para o nosso amigo André Plial, e perguntaram sobre o Luan para ele, sobre o Luan e sobre o Arthur. O Arthur é muito caro, um sonho, mas esqueça torcedor, porque não temos como trazer. E o Luan? Então, o Luan, né? O Luan teve uma bela história no Grêmio, mas enfim, não dá mais. De repente o Renato vai lá e pede pro presidente voltar atrás. Eu, honestamente, não faria esse negócio. Vanderlei Nogueira, você costuma dizer aqui na Jovem Pan que contratação boa é aquela que dá certo. E é evidente que o Luan não funcionou nesse Corinthians aí, Vanderlei. Não funcionou, aparentemente, pelas informações. Tem grande parte desse não funcionamento pelo extracampo, né? Não deu certo no Corinthians no primeiro momento, foi tentar a vida no Santos, né? E também a coisa não prosperou por lá, voltou. E agora ele está lá no Corinthians encostado. Tem um grande salário e tem um contrato até o final do ano. Aparentemente, até antes do episódio Motel, nem pensava em abrir mão disso. Com esse episódio Motel, há uma rota de colisão muito perigosa, né, entre torcedores, Luan, o Corinthians não sabendo o que fazer, não aparece nenhum interessado, o telefone não toca, querendo a contratação do Luan. Então, e aí, como é que faz? Fica até o final do ano e ele vai embora? Não tem mais nenhum tipo de ambiente, relação com a torcida, nem ambiente para jogar no Corinthians. Todo mundo sabe isso, não é coisa nova, não. Já faz tempo que isso vem se arrastando. E aí aparece essa declaração do Renato Gaúcho. O que eu acho? Não tenho nenhuma informação. O que eu acho? Eu acho que depois do episódio Motel, o telefone do Renato tocou. Eu acho isso. Eu acho que os dois conversaram. Luan e Renato. Não sei. O Renato, aliás, antes dessa entrevista, já houve uma informação, está nos jornais aí, faz uns 2, 3 dias, dizendo que o Luan não pensava num distrato, mas depois desse episódio, os seus agentes estariam até considerando um distrato. Quero ir embora, e o Corinthians liberaria hoje, né, agora. Tá certo? Então, pode ser que ele faça isso, fique livre, vá jogar numa outra condição completamente diferente no Grêmio, ou por rendimento, ou um salário quase simbólico. Eu não vejo o Grêmio fazendo um investimento, e quanto você ganha lá? 800, nós pagamos 700, tá bom? Eu não vejo isso. Eu vejo, talvez, essa seja a maneira de levar o Luan para lá. Quem sou eu para dizer que não tem que dar uma chance para o cara? É realmente uma chance atrás da outra, decepciona, tem decepcionado. Agora, quantos jogadores vêm à sua cabeça agora que tiveram enormes chances?
enorme. Nós falamos aqui de um jogador que brilhante, né? Titularíssimo de todo mundo aqui, que é o Adriano. Quantas vezes se deu oportunidade ao Adriano? Agora mesmo, né, foi convocado para ser comentarista, nem apareceu no embarque. Né? Ainda o Mauro fez um comentário, eu lembro que o Mauro falou assim... Como é que vai convidar? Ele sabendo que vai partir um avião. Deixa o Adriano. A Chante... Você fala arrumar trabalho, deixa o cara lá. O cara não quer ir. Ele insiste, ele não vai. Deram a passagem, o cara não apareceu. Então, não foi por falta de alguém. E é uma figura maravilhosa, eu adoro. Ele foi importante, centroavante, arrasador, sem dúvida. Então, muitos tiveram oportunidade. Né? Porque se o Renato está fazendo esse movimento para levar lá na condição que não agrida o cofre do Grêmio e que seja mais uma oportunidade, eu não vejo nada errado. Tomara que dê certo. Agora, investimento seria muito risco de alguém assinar um cheque importante para trazer o Luan. Aí, por mais coração generoso que a pessoa tenha, que o gestor tenha, ele tem uma responsabilidade com a instituição. Então, eu acho que é isso que eu acho. Eu não sei o que aconteceu, o Piperno lembrou bem aí outro momento do Luan com o Renato, né? Talvez os carinhos do Renato não tenham funcionado, porque ele era jogador do Grêmio quando ele saiu de lá. Ele era o técnico do Grêmio, aliás, quando ele saiu de lá. Sim. Ele era o técnico. Eu tive vários momentos ali que ele meio que perdeu a paciência durante jogos, com o comportamento do jogador em campo muito ruim. Então, assim, o Renato às vezes ele fala como se a gente não tivesse memória. Ele era o treinador do Grêmio que liberou o Luan. O Grêmio estava louco para vender o Luan. Não conseguiu fazer um negócio que gostaria, para o exterior, por uma boa quantia. O sucesso dele foi em 2017, estamos em 23, já no segundo semestre, tem muito tempo isso. Foi em 17, gente, tem 6 anos. Nunca mais jogou, desde 18, 19, que ele não joga bem. E eu estava lembrando aqui alguns nomes. Michael Suel, Bolanhos, Bressan, Rômulo, volante, que foi do Vasco, do Flamengo, Galhardo, lateral direito, Henrique Almeida, Christian, volante, Gata Fernandes, do argentino. Esses jogadores todos passaram pelo Grêmio com o Renato, nenhum deles se recuperou. Então tem essa lenda de que não, o Renato recuperou alguns. Teve algumas apostas que em algum momento deram certo. Porque não existe mágica, gente. Jogador que já está veterano ou que já caiu de rendimento, de repente vai jogar. É meio lenda isso, entendeu? Então fica apostando em jogadores. Isso aí. E apostar no Luan hoje, quem quiser que aposte. Agora, não me parece uma decisão minimamente profissional. Não existe nenhum indício de que o Luan vai jogar bem. Então, se eu fosse o torcedor do Grêmio, se fosse o presidente do Grêmio, eu falei, não vou trazer. Por que eu vou pagar o Luan se ele não joga no Corinthians, não jogou no Santos? O que me faz acreditar que o Luan vai dar retorno pro Grêmio? Sério, qual o motivo? O Renato disse. Então tá bom, então o Renato disse, tem aqui, a gente poderia pesquisar mais e encontrar mais nomes de jogadores que passaram pelo Grêmio, recomendados pelo Renato e que não deram certo. E por que o Henrique Almeida não deu certo, por exemplo, centroavante? Porque não é jogador pro Grêmio, não tem nível para jogar no Grêmio. É um jogador de times menores que o Grêmio. O Grêmio é grande pro Henrique Almeida. Todo respeito ao Henrique Almeida, é um jogador razoável, um atacante razoável, então ele roda aí por várias equipes, né? Aqui no Brasil e fora já esteve, mas não tem nível para ser um centroavante do Grêmio. O Luan hoje não tem nível para jogar no Grêmio. Não joga no Corinthians, não jogou no Santos, para jogar no Grêmio, por quê? O Grêmio é vice-líder do campeonato. Quer dizer, essas coisas me deixam assim meio assustado. Como o tempo passa e ainda elas se repetem. Não, o Renato disse que vai recuperar. Sim, por que ele não recuperou essa turma toda aqui? Sabe, é que o Pierre falou, toque de Midas, né? Não tem toque de Midas, né? Não tem isso, gente. Sabe? Mas acontece que o Renato fala no Grêmio é lei, não importa quem seja o presidente. É o Guerra, foi o Romildo, ele fala, todo mundo obedece, todo mundo acata, e então a coisa acaba seguindo. Mas eu acho assim, qualquer decisão nesse sentido, hoje, nada contra o Luan, que seja feliz na vida dele, mas não existe nenhum argumento técnico minimamente razoável para você apostar num jogador como esse. Talvez não tem. Os 3 anos, né? Não tem, cara. Anos, O poder de convencimento do Renato, o Mauro deixou isso nas entrelinhas, é muito forte no Grêmio. Né? O que ele fala tem grande peso, a gente sabe disso. Ele pode ter convencido, eu não tenho informação, ele pode ter convencido o presidente que não vai custar nada, entre aspas, claro. Mas, vamos pagar por jogo, sabe? Sei lá. Só isso. Por isso que eu fiz questão de dizer aqui, que um gestor assinar o cheque para gastar muito, no caso do Luan, é muito complicado. Só se o cara fosse o dono, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Agora, se ele não é o dono, é o presidente do clube, que tem que cuidar do patrimônio, da vida financeira da instituição... Você acha que algum clube do Brasil vai pagar 100 mil reais de salário por ano?
Não sei. Eu não sei. Atenção, a gente vê... Ele ganha 800 no Corinthians, falando 100, lá para baixo. Mas ele pode... É isso que eu estou falando. Depende do contrato. O cara está numa situação tão delicada. É claro que ele teve participação nisso. Não tem mais relação com a torcida. Tem uma vida extra-campo absolutamente efervescente. Agora a invasão do motel. Não pode sair na rua. Aliás, foi agredido. Agora entrou o Ministério Público e a polícia para tentar esclarecer ainda mais o episódio. Faz tempo que não joga no Corinthians, não deu certo no Santos, ganha 800 mil reais por mês e o Corinthians não está nadando em dinheiro, todo mundo sabe, está numa pindaíba, tem contrato até o final do ano. Ele vai resistir esse período todo para segurar esse salário até o final do ano? Ou vai acontecer o que já há indícios? Ele pede para sair, pede a rescisão contratual e abre essa porta aí no Grêmio. O técnico traz ele. Se não tiver que gastar, nada impede de oferecer uma outra oportunidade. Eu não sou contra oferecer oportunidade para ninguém. Agora, se existe mesmo essa possibilidade sem ferir o cofre do Grêmio, tudo bem. Agora, se for para assinar cheque, aí não dá. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, estamos aqui falando do Luan. Renato Gaúcho demonstrou interesse mais uma vez de contar com o Luan no elenco do Grêmio. Lembrando que profissionais que trabalham no departamento médico do Corinthians revelam abertamente que o Luan já recusou ajuda psicológica. O Juliano deu uma declaração em março, e o Juliano trabalhou com o Luan no Grêmio, agora trabalha com o Luan no Corinthians, e falou o seguinte: ele não conseguiu mais performar. A questão não é só física. Hoje ele treina separado, mas ele treina. Acredito muito nele, acho que tem um potencial enorme, mas ele tem que querer. Tem coisas que temos que fazer. Adulto faz o que é preciso ser feito. Fecha aspas. Foi a declaração do Juliano lá em março. Agora até o Cássio chegou a falar, né, que ele precisa querer, ele precisa demonstrar que quer. Que o presidente do Grêmio deu nos canais Disney lá, eu assisti um pedaço. Você viu que ele fala que eu entreguei o Luan inteiro. Ele não tinha problema nenhum lá. Ele jogou a bomba pra cá, pro Corinthians. Exatamente. Ele fala isso, né, meu filho? Ele fala. Então deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, se inscreva no nosso canal. Amanhã tem Palmeiras e Flamengo, tem Corinthians e Atlético Mineiro e você vem com a gente aqui no melhor futebol do Brasil, o futebol Jovem Pan. Estamos retornando pelas ondas do rádio daqui a pouquinho, mas bora falar então do zagueiro Gil. Quando voltar na rádio, aí a gente vai contextualizar para quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Então enquanto você faz essa onda para voltar para lá, só uma coisa de 5 segundos. Vai lá, Piperno, aproveite. Boa. Isso aí, Piperno, boa. Se o Luan, muito obrigado, fosse jogar a Série B, um time qualquer, e jogasse bem lá com o campeonato cascudo duro, fala, bom, então agora parece que o cara recuperou o tesão de jogar bola, eu vou apostar nele. Agora, pegar do jeito que tá aí, qual a chance? O que me induz, o que me leva a acreditar que agora ele vai virar o chip, vai mudar o chip para jogar bola? Nada. No campo da observação positiva, zero. Não. É verdade, isso tudo eu concordo. Ó, o Wagner Love tem 39 anos. O Wagner Love é o artilheiro da Série B. Não estou dizendo que ele tem que jogar a Série B. Eu estou dizendo o seguinte, que é um cara com tesão de jogar bola. Então ele joga no esporte e se dedica pra caramba. Isso aí. Por que o outro tá lá bonitão e tal, né? Parado na vida e ainda eu vou ter que acreditar nele? Isso é verdade mesmo.